eu tenho dito que a emenda constitucional 45, que foi a reforma do judiciário, quando as pessoas achavam que a reforma do judiciário era algo que ia fazer um controle mais efetivo do judiciário, na verdade, empoderou mais o judiciário contra a população. Sim. Se você começa a ver, analisar, você vai ver isso. Por que eu estou trazendo isso para a prisão? A gente não se atentou muito do tal do pacote anticrime. E eu me coloco nessa situação. A gente estava numa outra conjuntura, né? E confiando até no Moro, né? E você vê que hoje, o cara que comete o crime, a prisão realmente, não que ela tem que ser uma antecipação de pena, ninguém está pregando isso aqui. Na verdade, a liberdade é a regra. Contudo, o cara que praticou um crime, ele traz um dissabor, um transtorno para todo o seio social. Não adianta. As pessoas não colocam no cálculo, até a gente debatiu isso com um colega outro dia, o transtorno emocional que a pessoa tem ali, o risco de vida, muitas vezes, o abalo psicológico que uma criança que vê um crime desse passa. Eu já tive familiar que só de terem quebrado uma janela da casa, a pessoa ficou assustada durante muito tempo. Uhum. Então, veja, isso não entra. Então, e aí, o que acontece? O crime com pena menor que 4 anos, o crime com pena menor que 4 anos, vou repetir, o crime doloso com pena de até 4 anos, não cabe prisão preventiva. Entende? Então, Uhum. assim, e aí, até um rapaz me colocou muito bem colocado lá na aula, assim, e agora com esse acordo de não persecução penal, né, que no americano seria o guilty of guilty, de certa forma, culpado ou não culpado, o cara não assume, né? Assume, é como uma transação penal, né? Quem é que vai ser preso? É Com, verdade. sob o argumento de que nós temos superlotação em presídios, você começa a saltar preso. Uhum. É um absurdo. E aí que a gente estava comentando, engraçado, né, que nesses 10 meses quase de 2023, aumentaram os roubos a banco, coisa que não estava acontecendo há muito tempo. O Verdade. homicídio volta a aumentar no Brasil como um todo, né? Os casos de violência, assim, como a gente só via às vezes localizados, mais no Rio de Janeiro, mas você tem hoje no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, o que Tem aparece, aqui. né? Que ele não consegue, né, na Bahia, no Rio Grande do Norte, na Amazônia, todo mundo começa a falar da influência ali do Comando Vermelho do PCC. Então, Uhum. assim, todo viés criminoso tem aumentado, ou de criminalidade tem aumentado nesses Uhum. últimos 9 meses, no país como um todo, e coincidentemente é com o governo que assumiu, queiram ou não. Porque até então, por mais difícil que as coisas estivessem, a gente tinha um controle, as Sim. pessoas tinham esse controle. E a Bahia, até eu vi isso ontem também, é o estado que tem menos registro de arma de fogo, né? Armas legalizadas, Uhum. compradas ali de forma legal. Mas aí vem o ministro da Justiça e diz que, por conta da política, entendeu? Sim, o cara começa a fazer falas assim, jogando para a galera, que se você não. Se o cidadão. E eu acho que o nosso compromisso, né, quando a gente voltou com o café, é esse. Quem nos vir, quem quiser analisar a fala, é jogar um pouquinho do contraponto que você não está vendo na mídia. Sim. Porque isso é importante. Aquele que se propõe a um cargo público, qualquer cargo público, não é isento de crítica, né? Se não Uhum. quer ser criticado, não se candidate a nada, não preste um concurso público para poder assumir um cargo público. Agora, aquele que assume um cargo público, ele tem que ser cobrado, né? Não crucificado, ele tem que ser cobrado por uma resposta. E ele tem que dar respostas honestas e não narrativas que nem a gente tem visto desse governo. Quer dizer, tanto a assessora lá da ministra deveria ser exonerada, como a própria ministra deveria ser exonerada. Mas o que Sim. esperar
de um governo que não exonerou um ministro que mandou asfaltar a frente da sua fazenda, né? Então, Verdade. assim, é complicado demais. E esse caso que você falou, um contrato de, acho que é quase mais de 250 milhões Uhum. de reais numa empresa que tem um servidor só, um funcionário. E há uma outra crítica aí na mídia, que o Lehman, né, da Uhum. Fundação Lehman, Sim. está com um contrato Megedu, né, eu acho que é Megedu a empresa, com a educação, com o Ministério da Educação, de mais de 6 bilhões. Só que o Lehman é um dos caras que quebraram as lojas americanas. Então, Sim. assim, e esse cara que tem a Fundação Lehman, que patrocinou alguns políticos como a Tabata Amaral. E aqui no Sim. estado, o Rigoni, né? Que eu não tenho vergonha de falar que eu fiz o Renova. E eles vieram do Renova também. Sim. Entendeu? Só que eu já expliquei isso. A gente tem que, como diria Sun Tzu, você tem que conhecer o seu adversário, né? O seu inimigo. Se eu me conheço e não conheço o meu inimigo, eu só terei, a cada vitória terei uma derrota. Então, eu tenho que conhecer o meu inimigo até para saber e poder falar de dentro, né? Sim.